Glórias a Deus. Irmãos, acharam aí? Êxodo 33, 11. Glórias a Deus. Diz assim a versão que eu tenho aqui em mãos: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Amém? Amém. Glórias a Deus. Como eu disse ontem, após eu receber o convite, eu passei por um misto de sentimentos. Diz aqui um pouquinho que eu lembrei e voltei no tempo. Fiquei feliz de receber mais um convite e também fiquei um pouquinho apreensivo, né? Na questão do tema, porque vocês sabem que entre as formas dos sermões que existem, as mais conhecidas são o sermão temático, que é o caso de hoje, né? Nós temos um tema específico, e o sermão expositivo, que é aquele onde a gente lê um texto, explica o texto, o seu contexto da época, e faz a aplicação para os dias de hoje. Porém, tanto o sermão temático como o sermão expositivo, ele tem que ter como base a palavra de Deus, porque se não tiver como base a Bíblia, ele não se sustenta. E eu fiquei assim um pouquinho apreensivo, porque eu não consegui trazer à memória nenhum texto, e eu acredito que nem tenha um texto de alguém que escreveu uma carta para Deus na Bíblia. Até conversava com a minha esposa ontem à noite sobre isso, falando assim para ela assim: qual que será o endereço de Deus, né? Para a gente enviar uma carta. Mas graças a Deus que o mesmo Espírito Santo que coloca no coração da liderança a palavra, também coloca no coração do pregador a revelação daquilo que Deus quer trazer para nós. E eu pretendo aqui usar 90% do meu tempo no tema, uma carta para Deus, e encerrar o raciocínio aqui no texto que nós lemos aqui em Êxodo 33, versículo 11. Amém? Amém. O que é uma carta? Uma carta é um meio de comunicação que existe desde os tempos mais remotos. Quem nasceu de 15 anos para cá, né, nos últimos 15 anos, não sabe, não experimentou aquilo que quem já tem seus 30, 40, 50 anos, experimentou a respeito de comunicar por cartas, né, Willas? Na época de escola, apesar de eu não ser tão velho, fiz 35 anos ontem, mas na época minha de escola a gente lembra, tinha as cartinhas, né? Quando os adolescentes iam namorar, naquela época, diferente de hoje que muitos aí no mundo mandam nudes, naquela época escreviam uma cartinha, algo assim bem romântico, quando a pessoa pegava e dava um frio na barriga para ler. E apesar que a tecnologia naquela época não era tão grande, na comunicação por cartas, haviam recursos que nem mesmo pelo WhatsApp existe. Por exemplo, muitas cartas eram perfumadas, né, dona Sueli? Mandava uma cartinha ali perfumada, alguém colocava ali uma marquinha de beijo ali, de batom, e era a forma de comunicação da época. Só que quando a gente vai aprofundar um pouquinho sobre a comunicação por cartas, a gente percebe que as cartas, a comunicação por cartas, é algo que tem uma importância tão grande, mas tão grande para os dias de hoje, que é impossível a gente mensurar a importância da comunicação por cartas. Por que eu digo isso? A mais da metade do Novo Testamento são cartas que foram enviadas às vezes de prisões, outras vezes não, para as igrejas da época, e hoje essas cartas aqui compiladas formam mais da metade do Novo Testamento. Ou seja, essas cartas inspiradas por Deus trazem para nós ensinamentos desde quando começou a igreja até os dias de hoje. Então, dito essas coisas, eu quero pontuar aqui, fazendo um paralelo
da importância, né, da comunicação por cartas, eu sou acostumado a pregar aqui com um esboço, aí eu pulei um pouquinho aqui, algumas características da comunicação por carta, trazendo elas do natural para o espiritual. A primeira característica aqui da comunicação por cartas, que eu quero trazer para a gente, é a própria questão da comunicação. A carta era uma forma de quem estava longe se comunicar com a outra pessoa. E dentro dessa questão de comunicação é importante lembrar que Deus é um Deus que sempre quis e sempre está disposto a se relacionar com o homem. E um relacionamento sem comunicação, ele está fadado ao fracasso. De vez em quando minha esposa puxa minha orelha: estou precisando conversar. Você sai para a rua, trabalha o dia inteiro, eu fico aqui, eu estou precisando conversar. E qualquer relacionamento saudável, ele só dura se tiver comunicação. Os relacionamentos amadurecem se tiver uma boa comunicação. Os relacionamentos, eles são mais agradáveis quando se tem uma boa comunicação. E assim como a carta é um meio de comunicação, assim a oração nossa para com Deus também é um meio de comunicação. E Deus, desde quando Ele criou a humanidade, você lê os 2 primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver que Deus, todos os dias, ia ali no jardim se comunicar com Adão, se comunicar com Eva, e é o que Deus sempre quer com cada um de nós. E essa é a primeira característica. A carta é um meio de comunicação. Deus quer se comunicar conosco. A segunda característica que eu quero apresentar aqui da comunicação por cartas, que é o mistério que Deus trouxe no coração das irmãs para a gente, aleluias, é que a comunicação por cartas, diferente hoje do e-mail, diferente hoje da era, né, da internet, a era global, que você manda um WhatsApp para alguém que está lá nos Estados Unidos, na mesma hora ele vê, a comunicação por cartas, ela é um pouco diferente. Mas na verdade ela é mais parecida com a Bíblia do que a essa comunicação atual, porque a comunicação por cartas, ela exige um tempo de resposta. Imagine só você, quando não existia as redes sociais, vamos supor nos tempos bíblicos, onde não existia carro, não existia avião, e alguém queria se comunicar, um rei queria se comunicar com outro rei a 1000 quilômetros de distância. Pensa quantos dias o mensageiro levaria para levar essa carta, esperar que a pessoa recebesse essa carta, para depois trazer essa carta de volta para o remetente, né, que enviou. Duraria dias, talvez meses, uma viagem dessa. E isso é muito parecido com o que a Bíblia nos ensina. Algumas coisas a gente ora, não sei, eu acredito que todos aqui já tiveram essa oportunidade, e Deus responde na hora. Amém? Vocês já tiveram essa oportunidade? Eu, recém-casado com a minha esposa, uma situação financeira bem complicada, meu carro estava estragado, minha moto eu tinha vendido na época para comprar alguma coisinha ali para o casamento. De madrugada, minha esposa começou a passar mal, a cabeça doendo demais, ela reclamou, passou um tempo, foi piorando, e ela falou assim: eu acho que eu vou dar um AVC, que vou morrer, não estou aguentando. E aí eu pensei, de madrugada, 3 horas da manhã, de a pé, o que eu vou fazer? Na época não tinha o SAMU, não tinha o Corpo de Bombeiros. Vou falar com o papai. Ajoelhei na cama, coloquei a mão na cabeça dela e orei, e na hora Deus fez um milagre. Ela disse que foi como tirar com a mão. Mas muitas vezes
a comunicação nossa com Deus, as orações, as nossas respostas, não vem do dia para a noite. E talvez a maioria delas leva tempo. E não é porque a pessoa não tem intimidade com Deus. Isaac orou 20 anos por sua esposa Rebeca, que era estéril. Um homem, o qual a Bíblia, quando vai se referir a ele, diz o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Um homem que tinha profunda comunhão com Deus. 20 anos orando, esperando uma resposta. E assim como a carta, que era um meio de comunicação diferente, necessitava de um tempo de resposta, nós, quando vamos comunicar com Deus, temos que ter essa maturidade de esperar o tempo de resposta. Os melhores frutos são aqueles que dão na estação própria. Salmo 1, né? Aquele que, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois ele será como árvores plantadas junto a ribeiro de água, a qual as suas folhas não murcham nem caem, né? E dá o seu fruto na estação própria. Aleluia. E tudo quanto fizer prosperará. Quando você vai numa frutaria e pega um fruto que não é da sua estação própria, não é do mesmo jeito. Quando você vai comer ali o seu franguinho com piqui, mas não é a época do piqui, não é a mesma coisa, o piqui de conserva. E muitas vezes a gente, trazendo aqui como se fosse uma parábola, muitas vezes a gente come uma manga verde, porque não tem paciência de esperar ela madurar. Espiritualmente falando, muitas vezes a gente perde a bênção, porque não tem paciência para esperar Deus responder. Quando você vai olhar a biografia dos grandes homens de Deus, quando você vai conversar com os anciãos das nossas igrejas, você vai ver que qualquer decisão que trazia algum tipo de dúvida, só era feita depois de oração, só era feito depois de jejuar, só era feito depois de Deus dar a resposta. E quantas, vou usar um termo aqui bem goiano também, quantas presepadas nós poderíamos ter evitado se nós tivéssemos paciência de esperar no Senhor as respostas. Meus queridos irmãos, Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, e nós precisamos, como eu disse, assim como uma comunicação de uma carta, aleluias, demorava o tempo de resposta, as nossas cartas que estão propostas para nós escrever a Deus, as nossas orações que são o meio de nós comunicarmos com Deus, às vezes vai demorar um tempo, mas que nós tenhamos maturidade para esperar essas respostas. Quando você vai estudar a história da igreja, você vai perceber que houve um avivamento chamado o avivamento dos morávios, e esses morávios oraram 100 anos consecutivos por avivamento. 100 anos, irmãos. Sabe o que isso significa? A maioria daquelas pessoas que começaram essa oração morreram, foram para a glória antes de ver esse momento de oração terminar. Mas sabe o que é mais interessante? O crente morre, mas a sua oração não tem prazo de validade. Aleluias. O profeta Joel diz: aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Centenas de anos depois, essa profecia começou a se cumprir em Atos. Nós temos uma congregação da nossa igreja na zona rural, perto da fazenda Nagel. Nós
batizamos lá de Congregação Canaã, aleluia, a terra que mana leite e mel. E lá realmente você chega lá. Um dia nós fomos lá no Voyaginho que eu tinha, você colocou tanta abóbora, tanta fruta lá, que o carrinho veio até rebaixado. O pessoal lá é farturento. E uma senhora que morava lá, via lá um local onde podia se construir uma igreja, e ela orava: Senhor, abençoa para nós construir uma igreja aqui. Senhor, seria tão bom a igreja aqui, nós estamos a 40 quilômetros da cidade, abençoa. E orou por muito tempo. Ela morreu, a igreja ainda não tinha sido levantada. Mas hoje, toda quarta-feira você pode ir lá, que eles estão lá adorando e glorificando o nome santo do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. As sementes, irmãos, em oração que nós vamos plantar, os nossos filhos, os nossos netos que vão colher. Não tem importância, irmãos, está tudo registrado no céu. Glórias a Deus. Terceira característica da carta, da comunicação por carta, sobre o tema uma carta para Deus. Toda carta tinha ou tem um remetente e um destinatário. Aleluias. O que simboliza isso espiritualmente? Assim como alguém que escrevia a carta, o remetente, ele era responsável pelo conteúdo da carta, ou seja, pela comunicação. Nós, aleluias, temos que ser responsáveis pela nossa comunicação com Deus. Não podemos terceirizar a nossa comunicação com Deus. É como diz aquela piadinha que o povo fala: o crente 6 horas. O irmão chega na pastora Enilda: pastora, ora por mim. Chega na missionária Lia: missionária, ora por mim. Chega no irmão Robson: irmão Robson, ora por mim. Chega no irmão Paulo, ora por mim. Mas ele mesmo não quer ter a responsabilidade de se comunicar com Deus. Há problema em pedir uma oração? De forma nenhuma. Comecei a minha fala aqui pedindo oração. Mas a sua oração, que você vai fazer por mim e pela minha família, não pode substituir a minha própria vida de oração, a minha própria vida de comunicação com Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Hoje nós vivemos num tempo que a gente quer tudo pronto. Tudo pronto. Dificilmente alguém vê um vídeo aí de mais de 20 minutos no YouTube. Você quer tudo rapidinho. Mas a nossa intimidade com Deus, ela vai crescer a partir do momento que nós passamos tempo com Ele, a partir do momento que nós investimos na nossa comunicação ou no nosso relacionamento com Ele. Então, assim como a carta tinha um remetente, que era responsável pelo conteúdo, e nós somos responsáveis, pela nossa intimidade com Deus, assim também a carta, aleluia, tinha um destinatário, ou seja, a pessoa certa que ia receber aquela carta. O que é que representa isso? Assim como no mundo natural, se eu envio uma carta para o irmão Robson, e naturalmente ele que tem que abrir essa carta e saber o que está o conteúdo, espiritualmente tem muitas coisas que nós devemos falar só com Deus. E é um erro que nós como igreja cometemos muito. Eu que falo mais do que a boca, irmãos, quantas bênçãos eu já perdi por causa disso? Não saber guardar no meu coração aquilo que Deus colocou até o momento oportuno. Quantas pessoas já quase perderam, outras vezes perderam o seu casamento, porque por falar, comunicar com as pessoas erradas a respeito do seu problema. Um dia eu vi um testemunho de uma irmã falando lá na igreja que ela estava passando por uma grande luta, uma grande dificuldade, e ela foi falar com uma irmã, diaconisa da igreja, uma mulher experiente, não somente de idade, mas experiente com Deus.
E ela chegou e começou a contar a luta, foi contando. No meio do caminho, disse que a irmã pegou na mão dela e falou assim: irmã, deixa eu te falar uma coisa. Você quer que eu fale a verdade para você? Fala com quem resolve. Fala com quem resolve. E muitas vezes nós deixamos de falar com quem resolve e vamos expor os nossos machucados, os nossos problemas nas redes sociais. Muitas vezes nós deixamos de falar com quem resolve e vamos expor, aleluias, os nossos problemas, as nossas dores, as nossas angústias, com pessoas que não têm a mínima competência para nos aconselhar. Isso é terrível. Às vezes a pessoa está passando um problema financeiro, vai pedir conselho para um outro que está devendo e está com o nome tudo sujo. Às vezes a pessoa está passando um problema no casamento, vai pedir conselho com alguém que já divorciou recentemente. O que você pensa que essa pessoa vai ouvir? Então, assim como a comunicação por cartas, ela tem o seu destinatário, nós temos que ter em mente que muitas coisas nós temos que falar somente com Deus. Eu fico olhando quando Maria, mãe de Jesus, recebeu a notícia que ela ia ser mãe de Jesus, mãe do Salvador do mundo, mãe do Deus conosco, o Emanuel. Logo após ela ter ali seu momento ali de comunicação com o anjo, a Bíblia vai dizer que ela guardava tudo aquilo ali no seu coração. Talvez se fosse eu, acho que nem esperava o anjo acabar de falar e já saía falando para todo mundo. Por isso que muitas vezes perde a bênção, irmão. Por isso que muitas vezes perdemos a bênção. Aleluias. Vamos para frente. Quarta característica, de uma carta, ainda sobre o tema, uma carta para Deus. Toda carta tinha entre o remetente e o destinatário, tinha ali o seu mediador. Para nós, nos dias de hoje, é os correios, Na época dos tempos bíblicos, era os mensageiros, ou seja, aquele que tinha a missão de pegar a carta de um lugar e levar para outro. Nós, irmãos, temos um mediador, Jesus Cristo, e não há nenhum outro mediador que pode, aleluias, fazer o que Cristo faz por nós. Talvez alguém aqui que nos ouve pensa da seguinte forma: o apóstolo Paulo foi uma bênção, e foi mesmo. O apóstolo Paulo tinha uma profunda comunhão com Deus, tinha mesmo. Eu vou fazer aqui um voto para São Paulo. Não perca seu tempo não, irmão. Não irrite a Deus não. Paulo morreu e ainda está morto. Ele não tem condições de saber o que nós estamos pedindo. Maria morreu, mãe de Jesus, e ainda está morta, não ressuscitou. Ela não tem condições de mediar, aleluia, as nossas necessidades, as nossas petições com Deus, porque ela ainda não ressuscitou. Outro sim, para que pudesse existir outro mediador que não fosse Cristo, ele teria que ser onipresente, ou seja, teria que estar em todos os lugares. Como que alguém faz uma novena para Aparecida aqui, outro faz uma novena para Aparecida lá no Ceará, e outro lá no Japão? Como que ela poderia escutar? Teria que ser onipresente, e para ser onipresente teria que ser Deus. Por isso, orar por outros mediadores é uma idolatria, ou seja, você está colocando outras pessoas que não têm condição de ser mediador entre você e Deus, no lugar de Deus. E isso não é desrespeito à fé de ninguém, é Bíblia.
Às vezes a pessoa pensa, um dia eu fui conversar com um tio meu, muito católico, pessoa espetacular, me ajuda muito, me dá muitos conselhos bons das coisas naturais. E aí ele diz o seguinte, eu perguntando por que eles tinham esse costume, para saber, porque ele é uma pessoa inteligente. Aí ele falou assim, não, imagina só que Deus é o prefeito, e os santos é os vereadores. Aí você não dá conta de ir direto no prefeito, aí você vai lá no vereador, ele mexe os pauzinhos lá e te organiza para você. Na época eu era novo convertido, eu fiquei assim pensando naquele negócio, não tive resposta na hora, depois eu fui raciocinar. Que Deus fraquinho é esse, hein? Que não dá conta de escutar as nossas orações? Esse não é o Deus da Bíblia não, irmãos. O Deus da Bíblia, antes mesmo, irmãos, de sair uma palavra da nossa boca, Ele já sabe. O Deus da Bíblia, um está orando em japonês, outro está orando em russo, outro está orando em espanhol, Ele sabe tudo, irmãos. Antes mesmo de nós nascermos, Ele já sabia tudo. Aleluias. Então não há necessidade de você buscar um outro mediador entre você e Deus. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. E aqui eu já parto para a conclusão dessa mensagem, voltando para o texto que nós lemos, Êxodo 33, versículo 11, onde diz o seguinte: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém seu moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Eu quero me ater aqui só no face a face. Uma comunicação por cartas, naturalmente, acontece quando as pessoas estão distantes umas das outras, sim ou não? Coisa básica. Nós vimos aqui à luz da Bíblia que muitas características da comunicação por cartas, que é alguém que está longe um do outro, tem base bíblica para que sustente essa campanha que nós estamos fazendo, e tem ensinamentos profundos, como nós já vimos. Mas eu quero te incentivar o mesmo que eu estou buscando para a minha vida, que é de não ter um relacionamento à distância com Jesus, mas de ter um relacionamento face a face. Esse deve ser o nosso maior objetivo. Muita gente, uma hora dessa, está até roendo as unhas, pensando quem que vai ser o campeão da Libertadores sábado. Daqui a 100 anos, irmãos, isso aí não vai mudar nada na vida de ninguém, porque nós vamos estar tudo morto já. Muita gente está a ponto de perder os cabelos da cabeça, se quem vai ganhar é o Lula ou se é o Bolsonaro. Isso aqui, irmão, daqui a 100 anos, para nós, não tem diferença nenhuma. Pode ter diferença nos próximos anos, e com certeza tem. Eu não quero entrar nos méritos aqui, mas daqui a 100 anos isso aqui não muda nada para a nossa vida. Então, meus irmãos, o que vai mudar a nossa vida daqui a 100 anos e por toda a eternidade é o nosso nível de relacionamento com Deus, é a proximidade que nós estamos dele. Aleluias. Como se aproximar de Deus? Nós nos aproximamos de Deus pela fé, não é assim? Pela fé em Jesus nós temos comunhão com Deus. Como que nós aumentamos ou alimentamos a nossa fé? Ouvindo a palavra, né? E o que é que eu penso comigo? E é uma coisa que eu tenho falado sobre isso onde eu tenho ido. Muitas coisas na nossa vida não são pecado, mas são embaraço.
Quando você lê ou estuda sobre a biografia desses homens que fizeram centenas e centenas de milagres, pregaram para milhares e milhares de pessoas, fizeram grandes obras para Deus, eram homens e mulheres totalmente desprendidos dos embaraços. Uma coisa é pecado, outra coisa é embaraço. O pecado já é algo que automaticamente te distancia de Deus, mas o embaraço às vezes não é um pecado, mas ele vai te atrapalhar de se achegar mais a Deus. Quer ver um exemplo? Assistir série na Netflix não é pecado, dependendo da série que você vai olhar, mas aquilo ali não vai te alimentar a sua fé, aquilo ali não vai te trazer mais para perto de Deus, aquilo ali não é um tempo produtivo à luz da eternidade. E o grande desafio da fé está justamente nisso: você ter coragem de trocar o que você pega, o que você vê, o que está na sua frente, e acreditar numa promessa que você ainda não viu. Ninguém aqui, eu acredito, que já viu o céu. Ninguém aqui, eu acredito, que já viu Jesus literalmente. Ninguém aqui, eu acredito, que já viu o inferno literalmente. Então o grande desafio da fé está em nós largarmos os embaraços, largarmos os pecados que nós podemos apalpar, podemos ver. Para quê? Para alcançarmos, aleluia, aquilo que se não vê. Os homens que tiveram grande comunhão com Deus foram os que entenderam isso. Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, neto de Faraó. O que o filho nunca fez com o pai, o neto faz com o vô. O que o filho nunca ganhou do pai, o neto ganha do vô. Moisés largou de ser chamado de neto de Faraó, porque a Bíblia vai falar filho da filha, porque no texto original ali, naquele contexto, eles não usam a palavra neto, mas ele abandonou isso, todos os prazeres do Egito. Por quê? Porque ele entendeu que os prazeres aqui da terra são transitórios, mas aquele que fala face a face com Deus vai ter prazeres eternos. Glórias a Deus. Eu creio que muitos aqui vão fazer o seu projeto de escrever a sua carta ali para Deus em um ato profético. É lícito você pedir coisas materiais, coisas aqui da terra, é lícito, eu também peço, mas nunca perca os seus olhos da eternidade. Nunca perca os seus olhos da eternidade. E eu digo mais: as coisas aqui da terra parece que é igual sal. Quanto mais você come, mais sede você tem. Você pode ver, via de regra, as pessoas que é mais depressiva, as pessoas que têm mais problemas nessa área, são pessoas que têm, às vezes, um poder aquisitivo até bom ou muito bom. Por quê? Porque ele pensa assim: o dia que eu comprar minha Hilux, aí eu vou ser feliz. Comprou a Hilux, não mudou nada. O dia que eu comprar minha chacrinha na beira do rio, aí eu vou ter paz. Comprou a chácara, não mudou nada. O dia que eu fazer minha viagem para a Europa, aí vai ser bom. Fez a viagem, voltou, não mudou nada. Porque um vazio que há no coração do homem, só Deus que preenche. Aleluia. E eu encerro aqui dizendo para vocês: a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aleluia. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos, muito menos amanhã. Então, vamos investir o nosso tempo, investir nosso tudo em comunhão com Deus. As coisas que passaram ficaram para trás, como diz Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Eu tenho muita coisa no meu passado que eu queria mudar, mas não tem jeito. Você tem muita coisa no seu passado que eu penso também que você queria mudar se você tivesse oportunidade. Não tem jeito.
Mas o conselho bíblico é: esquece o que ficou para trás, prossiga para o alvo. Aleluias. Quero agradecer a Deus essa oportunidade. Glórias a Deus. Foi me dada a oportunidade aqui de orar, mas eu quero dar essa honra para a nossa missionária Lia, mulher de Deus, fogo puro. Aleluias. Glórias a